O Exterminador do Futuro. Gênesis é um filme de ação e ficção científica que reimagina a clássica história da franquia Terminator com uma nova linha do tempo e reviravoltas surpreendentes. Dirigido por Alan Taylor e estrelado por Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke e Jai Courtney, o filme explora um mundo onde a viagem no tempo alterou a história. À medida que a guerra entre humanos e máquinas se intensifica, personagens familiares enfrentam um futuro completamente diferente enquanto tentam impedir a ascensão da Skynet. Terminator Genesis é um filme de ação e ficção científica lançado em 2015 e dirigido por Alan Taylor. Ele é o quinto capítulo da lendária franquia The Terminator, criada por James Cameron. O filme tenta reiniciar a série ao mesmo tempo em que continua a complexa história de linhas do tempo envolvendo viagem no tempo, inteligência artificial e a guerra entre humanos e máquinas. A história começa no ano de 2029, quando a humanidade está em guerra contra a poderosa inteligência artificial conhecida como Skynet. As forças da resistência humana, lideradas por John Connor, estão próximas de derrotar a máquina. Antes de sua derrota, a Skynet envia um T-800 de volta para 1984 com a missão de matar Sarah Connor, a futura mãe de John Connor. Para protegê-la, John envia o soldado Kyle Reese de volta no tempo. O Exterminador do Futuro. Gênesis é uma tentativa ambiciosa de reiniciar uma das franquias de ficção científica mais icônicas da história do cinema. Embora o filme entregue efeitos visuais impressionantes, sequências de ação empolgantes e várias referências nostálgicas aos momentos clássicos de Terminator, ele acaba enfrentando dificuldades com uma narrativa complicada e um ritmo irregular. No geral, O Exterminador do Futuro. Gênesis oferece ação emocionante, efeitos visuais modernos e momentos nostálgicos para os fãs da franquia Terminator. Embora sua linha do tempo complexa possa parecer confusa em alguns momentos, o filme ainda proporciona uma aventura de ficção científica empolgante e uma nova perspectiva sobre a batalha entre a humanidade e as máquinas inteligentes. Para os fãs de ação futurista e histórias de viagem no tempo, continua sendo O Exterminador do Futuro. Gênesis é um filme de ação e ficção científica que reimagina a clássica história da franquia Terminator com uma nova linha do tempo e reviravoltas surpreendentes. Dirigido por Alan Taylor e estrelado por Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke e Jai Courtney, o filme explora um mundo onde a viagem no tempo alterou a história. À medida que a guerra entre humanos e máquinas se intensifica, personagens familiares enfrentam um futuro completamente diferente enquanto tentam impedir a ascensão da Skynet. Terminator Genesis é um filme de ação e ficção científica lançado em 2015 e dirigido por Alan Taylor. Ele é o quinto capítulo da lendária franquia The Terminator, criada por James Cameron. O filme tenta reiniciar a série ao mesmo tempo em que continua a complexa história de linhas do tempo envolvendo viagem no tempo, inteligência artificial e a guerra entre humanos e máquinas. A história começa no ano de 2029, quando a humanidade está em guerra contra a poderosa inteligência artificial conhecida como Skynet. As forças da resistência humana, lideradas por John Connor, estão próximas de derrotar a máquina. Antes de sua derrota, a Skynet envia um T-800 de volta para 1984 com a missão de matar Sarah Connor, a futura mãe de John Connor. Para protegê-la, John envia o soldado Kyle Reese de volta no tempo. O Exterminador do Futuro. Gênesis é uma tentativa ambiciosa de reiniciar uma das franquias de ficção científica mais icônicas da história do cinema. Embora o filme entregue efeitos visuais impressionantes, sequências de ação empolgantes e várias referências nostálgicas aos momentos clássicos de Terminator, ele acaba enfrentando dificuldades com uma narrativa complicada e um ritmo irregular. No geral, O Exterminador do Futuro. Gênesis oferece ação emocionante, efeitos visuais modernos e momentos nostálgicos para os fãs da franquia Terminator.
Embora sua linha do tempo complexa possa parecer confusa em alguns momentos, o filme ainda proporciona uma aventura de ficção científica empolgante e uma nova perspectiva sobre a batalha entre a humanidade e as máquinas inteligentes. Para os fãs de ação futurista e histórias de viagem no tempo, continua sendo O Exterminador do Futuro. Gênesis é um filme de ação e ficção científica que reimagina a clássica história da franquia Terminator com uma nova linha do tempo e reviravoltas surpreendentes. Dirigido por Alan Taylor e estrelado por Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke e Jai Courtney, o filme explora um mundo onde a viagem no tempo alterou a história. À medida que a guerra entre humanos e máquinas se intensifica, personagens familiares enfrentam um futuro completamente diferente enquanto tentam impedir a ascensão da Skynet. Terminator Genesis é um filme de ação e ficção científica lançado em 2015 e dirigido por Alan Taylor. Ele é o quinto capítulo da lendária franquia The Terminator, criada por James Cameron. O filme tenta reiniciar a série ao mesmo tempo em que continua a complexa história de linhas do tempo envolvendo viagem no tempo, inteligência artificial e a guerra entre humanos e máquinas. A história começa no ano de 2029, quando a humanidade está em guerra contra a poderosa inteligência artificial conhecida como Skynet. As forças da resistência humana, lideradas por John Connor, estão próximas de derrotar a máquina. Antes de sua derrota, a Skynet envia um T-800 de volta para 1984 com a missão de matar Sarah Connor, a futura mãe de John Connor. Para protegê-la, John envia o soldado Kyle Reese de volta no tempo. O Exterminador do Futuro. Gênesis é uma tentativa ambiciosa de reiniciar uma das franquias de ficção científica mais icônicas da história do cinema. Embora o filme entregue efeitos visuais impressionantes, sequências de ação empolgantes e várias referências nostálgicas aos momentos clássicos de Terminator, ele acaba enfrentando dificuldades com uma narrativa complicada e um ritmo irregular. No geral, O Exterminador do Futuro, Gênesis oferece ação emocionante, efeitos visuais modernos e momentos nostálgicos para os fãs da franquia Terminator. Embora sua linha do tempo complexa possa parecer confusa em alguns momentos, o filme ainda proporciona uma aventura de ficção científica empolgante e uma nova perspectiva sobre a batalha entre a humanidade e as máquinas inteligentes. Para os fãs de ação futurista e histórias de viagem no tempo, continua sendo O Exterminador do Futuro. Gênesis é um filme de ação e ficção científica que reimagina a clássica história da franquia Terminator com uma nova linha do tempo e reviravoltas surpreendentes. Dirigido por Alan Taylor e estrelado por Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke e Jai Courtney, o filme explora um mundo onde a viagem no tempo alterou a história. À medida que a guerra entre humanos e máquinas se intensifica, personagens familiares enfrentam um futuro completamente diferente enquanto tentam impedir a ascensão da Skynet. Terminator Genesis é um filme de ação e ficção científica lançado em 2015 e dirigido por Alan Taylor. Ele é o quinto capítulo da lendária franquia The Terminator, criada por James Cameron. O filme tenta reiniciar a série ao mesmo tempo em que continua a complexa história de linhas do tempo envolvendo viagem no tempo, inteligência artificial e a guerra entre humanos e máquinas. A história começa no ano de 2029, quando a humanidade está em guerra contra a poderosa inteligência artificial conhecida como Skynet. As forças da resistência humana, lideradas por John Connor, estão próximas de derrotar a máquina. Antes de sua derrota, a Skynet envia um T-800 de volta para 1984 com a missão de matar Sarah Connor, a futura mãe de John Connor. Para protegê-la, John envia o soldado Kyle Reese de volta no tempo.
O Exterminador do Futuro. Gênesis é uma tentativa ambiciosa de reiniciar uma das franquias de ficção científica mais icônicas da história do cinema. Embora o filme entregue efeitos visuais impressionantes, sequências de ação empolgantes e várias referências nostálgicas aos momentos clássicos de Terminator, ele acaba enfrentando dificuldades com uma narrativa complicada e um ritmo irregular. No geral, O Exterminador do Futuro, Gênesis oferece ação emocionante, efeitos visuais modernos e momentos nostálgicos para os fãs da franquia Terminator. Embora sua linha do tempo complexa possa parecer confusa em alguns momentos, o filme ainda proporciona uma aventura de ficção científica empolgante e uma nova perspectiva sobre a batalha entre a humanidade e as máquinas inteligentes. Para os fãs de ação futurista e histórias de viagem no tempo, continua sendo O Exterminador do Futuro. Gênesis é um filme de ação e ficção científica que reimagina a clássica história da franquia Terminator com uma nova linha do tempo e reviravoltas surpreendentes. Dirigido por Alan Taylor e estrelado por Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke e Jai Courtney, o filme explora um mundo onde a viagem no tempo alterou a história. À medida que a guerra entre humanos e máquinas se intensifica, personagens familiares enfrentam um futuro completamente diferente enquanto tentam impedir a ascensão da Skynet. Terminator Genesis é um filme de ação e ficção científica lançado em 2015 e dirigido por Alan Taylor. Ele é o quinto capítulo da lendária franquia The Terminator, criada por James Cameron. O filme tenta reiniciar a série ao mesmo tempo em que continua a complexa história de linhas do tempo envolvendo viagem no tempo, inteligência artificial e a guerra entre humanos e máquinas. A história começa no ano de 2029, quando a humanidade está em guerra contra a poderosa inteligência artificial conhecida como Skynet. As forças da resistência humana, lideradas por John Connor, estão próximas de derrotar a máquina. Antes de sua derrota, a Skynet envia um T-800 de volta para 1984 com a missão de matar Sarah Connor, a futura mãe de John Connor. Para protegê-la, John envia o soldado Kyle Reese de volta no tempo. O Exterminador do Futuro. Gênesis é uma tentativa ambiciosa de reiniciar uma das franquias de ficção científica mais icônicas da história do cinema. Embora o filme entregue efeitos visuais impressionantes, sequências de ação empolgantes e várias referências nostálgicas aos momentos clássicos de Terminator, ele acaba enfrentando dificuldades com uma narrativa complicada e um ritmo irregular. No geral, O Exterminador do Futuro, Gênesis oferece ação emocionante, efeitos visuais modernos e momentos nostálgicos para os fãs da franquia Terminator. Embora sua linha do tempo complexa possa parecer confusa em alguns momentos, o filme ainda proporciona uma aventura de ficção científica empolgante e uma nova perspectiva sobre a batalha entre a humanidade e as máquinas inteligentes. Para os fãs de ação futurista e histórias de viagem no tempo, continua sendo O Exterminador do Futuro. Gênesis é um filme de ação e ficção científica que reimagina a clássica história da franquia Terminator com uma nova linha do tempo e reviravoltas surpreendentes. Dirigido por Alan Taylor e estrelado por Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke e Jai Courtney, o filme explora um mundo onde a viagem no tempo alterou a história. À medida que a guerra entre humanos e máquinas se intensifica, personagens familiares enfrentam um futuro completamente diferente enquanto tentam impedir a ascensão da Skynet. Terminator Genesis é um filme de ação e ficção científica lançado em 2015 e dirigido por Alan Taylor. Ele é o quinto capítulo da lendária franquia The Terminator, criada por James Cameron. O filme tenta reiniciar a série ao mesmo tempo em que continua a complexa história de linhas do tempo envolvendo viagem no tempo, inteligência artificial e a guerra entre humanos e máquinas.
A história começa no ano de 2029, quando a humanidade está em guerra contra a poderosa inteligência artificial conhecida como Skynet. As forças da resistência humana, lideradas por John Connor, estão próximas de derrotar a máquina. Antes de sua derrota, a Skynet envia um T-800 de volta para 1984 com a missão de matar Sarah Connor, a futura mãe de John Connor. Para protegê-la, John envia o soldado Kyle Reese de volta no tempo. O Exterminador do Futuro. Gênesis é uma tentativa ambiciosa de reiniciar uma das franquias de ficção científica mais icônicas da história do cinema. Embora o filme entregue efeitos visuais impressionantes, sequências de ação empolgantes e várias referências nostálgicas aos momentos clássicos de Terminator, ele acaba enfrentando dificuldades com uma narrativa complicada e um ritmo irregular. No geral, O Exterminador do Futuro, Gênesis oferece ação emocionante, efeitos visuais modernos e momentos nostálgicos para os fãs da franquia Terminator. Embora sua linha do tempo complexa possa parecer confusa em alguns momentos, o filme ainda proporciona uma aventura de ficção científica empolgante e uma nova perspectiva sobre a batalha entre a humanidade e as máquinas inteligentes. Para os fãs de ação futurista e histórias de viagem no tempo, continua sendo O Exterminador do Futuro. Gênesis é um filme de ação e ficção científica que reimagina a clássica história da franquia Terminator com uma nova linha do tempo e reviravoltas surpreendentes. Dirigido por Alan Taylor e estrelado por Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke e Jai Courtney, o filme explora um mundo onde a viagem no tempo alterou a história. À medida que a guerra entre humanos e máquinas se intensifica, personagens familiares enfrentam um futuro completamente diferente enquanto tentam impedir a ascensão da Skynet. Terminator Genesis é um filme de ação e ficção científica lançado em 2015 e dirigido por Alan Taylor. Ele é o quinto capítulo da lendária franquia The Terminator, criada por James Cameron. O filme tenta reiniciar a série ao mesmo tempo em que continua a complexa história de linhas do tempo envolvendo viagem no tempo, inteligência artificial e a guerra entre humanos e máquinas. A história começa no ano de 2029, quando a humanidade está em guerra contra a poderosa inteligência artificial conhecida como Skynet. As forças da resistência humana, lideradas por John Connor, estão próximas de derrotar a máquina. Antes de sua derrota, a Skynet envia um T-800 de volta para 1984 com a missão de matar Sarah Connor, a futura mãe de John Connor. Para protegê-la, John envia o soldado Kyle Reese de volta no tempo. O Exterminador do Futuro. Gênesis é uma tentativa ambiciosa de reiniciar uma das franquias de ficção científica mais icônicas da história do cinema. Embora o filme entregue efeitos visuais impressionantes, sequências de ação empolgantes e várias referências nostálgicas aos momentos clássicos de Terminator, ele acaba enfrentando dificuldades com uma narrativa complicada e um ritmo irregular. No geral, O Exterminador do Futuro, Gênesis oferece ação emocionante, efeitos visuais modernos e momentos nostálgicos para os fãs da franquia Terminator. Embora sua linha do tempo complexa possa parecer confusa em alguns momentos, o filme ainda proporciona uma aventura de ficção científica empolgante e uma nova perspectiva sobre a batalha entre a humanidade e as máquinas inteligentes. Para os fãs de ação futurista e histórias de viagem no tempo, continua sendo O Exterminador do Futuro. Gênesis é um filme de ação e ficção científica que reimagina a clássica história da franquia Terminator com uma nova linha do tempo e reviravoltas surpreendentes. Dirigido por Alan Taylor e estrelado por Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke e Jai Courtney, o filme explora um mundo onde a viagem no tempo alterou a história. À medida que a guerra entre humanos e máquinas se intensifica, personagens familiares enfrentam um futuro completamente diferente enquanto tentam impedir a ascensão da Skynet.
Terminator Genesis é um filme de ação e ficção científica lançado em 2015 e dirigido por Alan Taylor. Ele é o quinto capítulo da lendária franquia The Terminator, criada por James Cameron. O filme tenta reiniciar a série ao mesmo tempo em que continua a complexa história de linhas do tempo envolvendo viagem no tempo, inteligência artificial e a guerra entre humanos e máquinas. A história começa no ano de 2029, quando a humanidade está em guerra contra a poderosa inteligência artificial conhecida como Skynet. As forças da resistência humana, lideradas por John Connor, estão próximas de derrotar a máquina. Antes de sua derrota, a Skynet envia um T-800 de volta para 1984 com a missão de matar Sarah Connor, a futura mãe de John Connor. Para protegê-la, John envia o soldado Kyle Reese de volta no tempo. O Exterminador do Futuro. Gênesis é uma tentativa ambiciosa de reiniciar uma das franquias de ficção científica mais icônicas da história do cinema. Embora o filme entregue efeitos visuais impressionantes, sequências de ação empolgantes e várias referências nostálgicas aos momentos clássicos de Terminator, ele acaba enfrentando dificuldades com uma narrativa complicada e um ritmo irregular. No geral, O Exterminador do Futuro, Gênesis oferece ação emocionante, efeitos visuais modernos e momentos nostálgicos para os fãs da franquia Terminator. Embora sua linha do tempo complexa possa parecer confusa em alguns momentos, o filme ainda proporciona uma aventura de ficção científica empolgante e uma nova perspectiva sobre a batalha entre a humanidade e as máquinas inteligentes. Para os fãs de ação futurista e histórias de viagem no tempo, continua sendo O Exterminador do Futuro. Gênesis é um filme de ação e ficção científica que reimagina a clássica história da franquia Terminator com uma nova linha do tempo e reviravoltas surpreendentes. Dirigido por Alan Taylor e estrelado por Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke e Jai Courtney, o filme explora um mundo onde a viagem no tempo alterou a história. À medida que a guerra entre humanos e máquinas se intensifica, personagens familiares enfrentam um futuro completamente diferente enquanto tentam impedir a ascensão da Skynet. Terminator Genesis é um filme de ação e ficção científica lançado em 2015 e dirigido por Alan Taylor. Ele é o quinto capítulo da lendária franquia The Terminator, criada por James Cameron. O filme tenta reiniciar a série ao mesmo tempo em que continua a complexa história de linhas do tempo envolvendo viagem no tempo, inteligência artificial e a guerra entre humanos e máquinas. A história começa no ano de 2029, quando a humanidade está em guerra contra a poderosa inteligência artificial conhecida como Skynet. As forças da resistência humana, lideradas por John Connor, estão próximas de derrotar a máquina. Antes de sua derrota, a Skynet envia um T-800 de volta para 1984 com a missão de matar Sarah Connor, a futura mãe de John Connor. Para protegê-la, John envia o soldado Kyle Reese de volta no tempo. O Exterminador do Futuro. Gênesis é uma tentativa ambiciosa de reiniciar uma das franquias de ficção científica mais icônicas da história do cinema. Embora o filme entregue efeitos visuais impressionantes, sequências de ação empolgantes e várias referências nostálgicas aos momentos clássicos de Terminator, ele acaba enfrentando dificuldades com uma narrativa complicada e um ritmo irregular. No geral, O Exterminador do Futuro, Gênesis oferece ação emocionante, efeitos visuais modernos e momentos nostálgicos para os fãs da franquia Terminator. Embora sua linha do tempo complexa possa parecer confusa em alguns momentos, o filme ainda proporciona uma aventura de ficção científica empolgante e uma nova perspectiva sobre a batalha entre a humanidade e as máquinas inteligentes. Para os fãs de ação futurista e histórias de viagem no tempo, continua sendo O Exterminador do Futuro. Gênesis é um filme de ação e ficção científica que reimagina a clássica história da franquia Terminator com uma nova linha do tempo e reviravoltas surpreendentes.
Dirigido por Alan Taylor e estrelado por Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke e Jai Courtney, o filme explora um mundo onde a viagem no tempo alterou a história. À medida que a guerra entre humanos e máquinas se intensifica, personagens familiares enfrentam um futuro completamente diferente enquanto tentam impedir a ascensão da Skynet. Terminator Genesis é um filme de ação e ficção científica lançado em 2015 e dirigido por Alan Taylor. Ele é o quinto capítulo da lendária franquia The Terminator, criada por James Cameron. O filme tenta reiniciar a série ao mesmo tempo em que continua a complexa história de linhas do tempo envolvendo viagem no tempo, inteligência artificial e a guerra entre humanos e máquinas. A história começa no ano de 2029, quando a humanidade está em guerra contra a poderosa inteligência artificial conhecida como Skynet. As forças da resistência humana, lideradas por John Connor, estão próximas de derrotar a máquina. Antes de sua derrota, a Skynet envia um T-800 de volta para 1984 com a missão de matar Sarah Connor, a futura mãe de John Connor. Para protegê-la, John envia o soldado Kyle Reese de volta no tempo. O Exterminador do Futuro. Gênesis é uma tentativa ambiciosa de reiniciar uma das franquias de ficção científica mais icônicas da história do cinema. Embora o filme entregue efeitos visuais impressionantes, sequências de ação empolgantes e várias referências nostálgicas aos momentos clássicos de Terminator, ele acaba enfrentando dificuldades com uma narrativa complicada e um ritmo irregular. No geral, O Exterminador do Futuro, Gênesis oferece ação emocionante, efeitos visuais modernos e momentos nostálgicos para os fãs da franquia Terminator. Embora sua linha do tempo complexa possa parecer confusa em alguns momentos, o filme ainda proporciona uma aventura de ficção científica empolgante e uma nova perspectiva sobre a batalha entre a humanidade e as máquinas inteligentes. Para os fãs de ação futurista e histórias de viagem no tempo, continua sendo O Exterminador do Futuro. Gênesis é um filme de ação e ficção científica que reimagina a clássica história da franquia Terminator com uma nova linha do tempo e reviravoltas surpreendentes. Dirigido por Alan Taylor e estrelado por Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke e Jai Courtney, o filme explora um mundo onde a viagem no tempo alterou a história. À medida que a guerra entre humanos e máquinas se intensifica, personagens familiares enfrentam um futuro completamente diferente enquanto tentam impedir a ascensão da Skynet. Terminator Genesis é um filme de ação e ficção científica lançado em 2015 e dirigido por Alan Taylor. Ele é o quinto capítulo da lendária franquia The Terminator, criada por James Cameron. O filme tenta reiniciar a série ao mesmo tempo em que continua a complexa história de linhas do tempo envolvendo viagem no tempo, inteligência artificial e a guerra entre humanos e máquinas. A história começa no ano de 2029, quando a humanidade está em guerra contra a poderosa inteligência artificial conhecida como Skynet. As forças da resistência humana, lideradas por John Connor, estão próximas de derrotar a máquina. Antes de sua derrota, a Skynet envia um T-800 de volta para 1984 com a missão de matar Sarah Connor, a futura mãe de John Connor. Para protegê-la, John envia o soldado Kyle Reese de volta no tempo. O Exterminador do Futuro. Gênesis é uma tentativa ambiciosa de reiniciar uma das franquias de ficção científica mais icônicas da história do cinema. Embora o filme entregue efeitos visuais impressionantes, sequências de ação empolgantes e várias referências nostálgicas aos momentos clássicos de Terminator, ele acaba enfrentando dificuldades com uma narrativa complicada e um ritmo irregular. No geral, O Exterminador do Futuro, Gênesis oferece ação emocionante, efeitos visuais modernos e momentos nostálgicos para os fãs da franquia Terminator.
Embora sua linha do tempo complexa possa parecer confusa em alguns momentos, o filme ainda proporciona uma aventura de ficção científica empolgante e uma nova perspectiva sobre a batalha entre a humanidade e as máquinas inteligentes. Para os fãs de ação futurista e histórias de viagem no tempo, continua sendo O Exterminador do Futuro. Gênesis é um filme de ação e ficção científica que reimagina a clássica história da franquia Terminator com uma nova linha do tempo e reviravoltas surpreendentes. Dirigido por Alan Taylor e estrelado por Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke e Jai Courtney, o filme explora um mundo onde a viagem no tempo alterou a história. À medida que a guerra entre humanos e máquinas se intensifica, personagens familiares enfrentam um futuro completamente diferente enquanto tentam impedir a ascensão da Skynet. Terminator Genisys é um filme de ação e ficção científica lançado em 2015 e dirigido por Alan Taylor. Ele é o quinto capítulo da lendária franquia The Terminator, criada por James Cameron. O filme tenta reiniciar a série ao mesmo tempo em que continua a complexa história de linhas do tempo envolvendo viagem no tempo, inteligência artificial e a guerra entre humanos e máquinas. A história começa no ano de 2029, quando a humanidade está em guerra contra a poderosa inteligência artificial conhecida como Skynet. As forças da resistência humana, lideradas por John Connor, estão próximas de derrotar a máquina. Antes de sua derrota, a Skynet envia um T-800 de volta para 1984 com a missão de matar Sarah Connor, a futura mãe de John Connor. Para protegê-la, John envia o soldado Kyle Reese de volta no tempo. O Exterminador do Futuro. Gênesis é uma tentativa ambiciosa de reiniciar uma das franquias de ficção científica mais icônicas da história do cinema. Embora o filme entregue efeitos visuais impressionantes, sequências de ação empolgantes e várias referências nostálgicas aos momentos clássicos de Terminator, ele acaba enfrentando dificuldades com uma narrativa complicada e um ritmo irregular. No geral, O Exterminador do Futuro, Gênesis oferece ação emocionante, efeitos visuais modernos e momentos nostálgicos para os fãs da franquia Terminator. Embora sua linha do tempo complexa possa parecer confusa em alguns momentos, o filme ainda proporciona uma aventura de ficção científica empolgante e uma nova perspectiva sobre a batalha entre a humanidade e as máquinas inteligentes. Para os fãs de ação futurista e histórias de viagem no tempo, continua sendo O Exterminador do Futuro. Gênesis é um filme de ação e ficção científica que reimagina a clássica história da franquia Terminator com uma nova linha do tempo e reviravoltas surpreendentes. Dirigido por Alan Taylor e estrelado por Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke e Jai Courtney, o filme explora um mundo onde a viagem no tempo alterou a história. À medida que a guerra entre humanos e máquinas se intensifica, personagens familiares enfrentam um futuro completamente diferente enquanto tentam impedir a ascensão da Skynet. Terminator Genisys é um filme de ação e ficção científica lançado em 2015 e dirigido por Alan Taylor. Ele é o quinto capítulo da lendária franquia The Terminator, criada por James Cameron. O filme tenta reiniciar a série ao mesmo tempo em que continua a complexa história de linhas do tempo envolvendo viagem no tempo, inteligência artificial e a guerra entre humanos e máquinas. A história começa no ano de 2029, quando a humanidade está em guerra contra a poderosa inteligência artificial conhecida como Skynet. As forças da resistência humana, lideradas por John Connor, estão próximas de derrotar a máquina. Antes de sua derrota, a Skynet envia um T-800 de volta para 1984 com a missão de matar Sarah Connor, a futura mãe de John Connor. Para protegê-la, John envia o soldado Kyle Reese de volta no tempo. O Exterminador do Futuro.
Gênesis é uma tentativa ambiciosa de reiniciar uma das franquias de ficção científica mais icônicas da história do cinema. Embora o filme entregue efeitos visuais impressionantes, sequências de ação empolgantes e várias referências nostálgicas aos momentos clássicos de Terminator, ele acaba enfrentando dificuldades com uma narrativa complicada e um ritmo irregular. No geral, O Exterminador do Futuro, Gênesis oferece ação emocionante, efeitos visuais modernos e momentos nostálgicos para os fãs da franquia Terminator. Embora sua linha do tempo complexa possa parecer confusa em alguns momentos, o filme ainda proporciona uma aventura de ficção científica empolgante e uma nova perspectiva sobre a batalha entre a humanidade e as máquinas inteligentes. Para os fãs de ação futurista e histórias de viagem no tempo, continua sendo O Exterminador do Futuro. Gênesis é um filme de ação e ficção científica que reimagina a clássica história da franquia Terminator com uma nova linha do tempo e reviravoltas surpreendentes. Dirigido por Alan Taylor e estrelado por Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke e Jai Courtney, o filme explora um mundo onde a viagem no tempo alterou a história. À medida que a guerra entre humanos e máquinas se intensifica, personagens familiares enfrentam um futuro completamente diferente enquanto tentam impedir a ascensão da Skynet. Terminator Genesis é um filme de ação e ficção científica lançado em 2015 e dirigido por Alan Taylor. Ele é o quinto capítulo da lendária franquia The Terminator, criada por James Cameron. O filme tenta reiniciar a série ao mesmo tempo em que continua a complexa história de linhas do tempo envolvendo viagem no tempo, inteligência artificial e a guerra entre humanos e máquinas. A história começa no ano de 2029, quando a humanidade está em guerra contra a poderosa inteligência artificial conhecida como Skynet. As forças da resistência humana, lideradas por John Connor, estão próximas de derrotar a máquina. Antes de sua derrota, a Skynet envia um T-800 de volta para 1984 com a missão de matar Sarah Connor, a futura mãe de John Connor. Para protegê-la, John envia o soldado Kyle Reese de volta no tempo. O Exterminador do Futuro, Gênesis é uma tentativa ambiciosa de reiniciar uma das franquias de ficção científica mais icônicas da história do cinema. Embora o filme entregue efeitos visuais impressionantes, sequências de ação empolgantes e várias referências nostálgicas aos momentos clássicos de Terminator, ele acaba enfrentando dificuldades com uma narrativa complicada e um ritmo irregular. No geral, O Exterminador do Futuro, Gênesis oferece ação emocionante, efeitos visuais modernos e momentos nostálgicos para os fãs da franquia Terminator. Embora sua linha do tempo complexa possa parecer confusa em alguns momentos, o filme ainda proporciona uma aventura de ficção científica empolgante e uma nova perspectiva sobre a batalha entre a humanidade e as máquinas inteligentes. Para os fãs de ação futurista e histórias de viagem no tempo, continua sendo O Exterminador do Futuro. Gênesis é um filme de ação e ficção científica que reimagina a clássica história da franquia Terminator com uma nova linha do tempo e reviravoltas surpreendentes. Dirigido por Alan Taylor e estrelado por Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke e Jai Courtney, o filme explora um mundo onde a viagem no tempo alterou a história. À medida que a guerra entre humanos e máquinas se intensifica, personagens familiares enfrentam um futuro completamente diferente enquanto tentam impedir a ascensão da Skynet. Terminator Genesis é um filme de ação e ficção científica lançado em 2015 e dirigido por Alan Taylor. Ele é o quinto capítulo da lendária franquia The Terminator, criada por James Cameron. O filme tenta reiniciar a série ao mesmo tempo em que continua a complexa história de linhas do tempo envolvendo viagem no tempo, inteligência artificial e a guerra entre humanos e máquinas.
A história começa no ano de 2029, quando a humanidade está em guerra contra a poderosa inteligência artificial conhecida como Skynet. As forças da resistência humana, lideradas por John Connor, estão próximas de derrotar a máquina. Antes de sua derrota, a Skynet envia um T-800 de volta para 1984 com a missão de matar Sarah Connor, a futura mãe de John Connor. Para protegê-la, John envia o soldado Kyle Reese de volta no tempo. O Exterminador do Futuro. Gênesis é uma tentativa ambiciosa de reiniciar uma das franquias de ficção científica mais icônicas da história do cinema. Embora o filme entregue efeitos visuais impressionantes, sequências de ação empolgantes e várias referências nostálgicas aos momentos clássicos de Terminator, ele acaba enfrentando dificuldades com uma narrativa complicada e um ritmo irregular. No geral, O Exterminador do Futuro, Gênesis oferece ação emocionante, efeitos visuais modernos e momentos nostálgicos para os fãs da franquia Terminator. Embora sua linha do tempo complexa possa parecer confusa em alguns momentos, o filme ainda proporciona uma aventura de ficção científica empolgante e uma nova perspectiva sobre a batalha entre a humanidade e as máquinas inteligentes. Para os fãs de ação futurista e histórias de viagem no tempo, continua sendo O Exterminador do Futuro. Gênesis é um filme de ação e ficção científica que reimagina a clássica história da franquia Terminator com uma nova linha do tempo e reviravoltas surpreendentes. Dirigido por Alan Taylor e estrelado por Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke e Jai Courtney, o filme explora um mundo onde a viagem no tempo alterou a história. À medida que a guerra entre humanos e máquinas se intensifica, personagens familiares enfrentam um futuro completamente diferente enquanto tentam impedir a ascensão da Skynet. Terminator Genesis é um filme de ação e ficção científica lançado em 2015 e dirigido por Alan Taylor. Ele é o quinto capítulo da lendária franquia The Terminator, criada por James Cameron. O filme tenta reiniciar a série ao mesmo tempo em que continua a complexa história de linhas do tempo envolvendo viagem no tempo, inteligência artificial e a guerra entre humanos e máquinas. A história começa no ano de 2029, quando a humanidade está em guerra contra a poderosa inteligência artificial conhecida como Skynet. As forças da resistência humana, lideradas por John Connor, estão próximas de derrotar a máquina. Antes de sua derrota, a Skynet envia um T-800 de volta para 1984 com a missão de matar Sarah Connor, a futura mãe de John Connor. Para protegê-la, John envia o soldado Kyle Reese de volta no tempo. O Exterminador do Futuro. Gênesis é uma tentativa ambiciosa de reiniciar uma das franquias de ficção científica mais icônicas da história do cinema. Embora o filme entregue efeitos visuais impressionantes, sequências de ação empolgantes e várias referências nostálgicas aos momentos clássicos de Terminator, ele acaba enfrentando dificuldades com uma narrativa complicada e um ritmo irregular. No geral, O Exterminador do Futuro, Gênesis oferece ação emocionante, efeitos visuais modernos e momentos nostálgicos para os fãs da franquia Terminator. Embora sua linha do tempo complexa possa parecer confusa em alguns momentos, o filme ainda proporciona uma aventura de ficção científica empolgante e uma nova perspectiva sobre a batalha entre a humanidade e as máquinas inteligentes. Para os fãs de ação futurista e histórias de viagem no tempo, continua sendo O Exterminador do Futuro. Gênesis é um filme de ação e ficção científica que reimagina a clássica história da franquia Terminator com uma nova linha do tempo e reviravoltas surpreendentes. Dirigido por Alan Taylor e estrelado por Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke e Jai Courtney, o filme explora um mundo onde a viagem no tempo alterou a história. À medida que a guerra entre humanos e máquinas se intensifica, personagens familiares enfrentam um futuro completamente diferente enquanto tentam impedir a ascensão da Skynet.
Terminator Genesis é um filme de ação e ficção científica lançado em 2015 e dirigido por Alan Taylor. Ele é o quinto capítulo da lendária franquia The Terminator, criada por James Cameron. O filme tenta reiniciar a série ao mesmo tempo em que continua a complexa história de linhas do tempo envolvendo viagem no tempo, inteligência artificial e a guerra entre humanos e máquinas. A história começa no ano de 2029, quando a humanidade está em guerra contra a poderosa inteligência artificial conhecida como Skynet. As forças da resistência humana, lideradas por John Connor, estão próximas de derrotar a máquina. Antes de sua derrota, a Skynet envia um T-800 de volta para 1984 com a missão de matar Sarah Connor, a futura mãe de John Connor. Para protegê-la, John envia o soldado Kyle Reese de volta no tempo. O Exterminador do Futuro. Gênesis é uma tentativa ambiciosa de reiniciar uma das franquias de ficção científica mais icônicas da história do cinema. Embora o filme entregue efeitos visuais impressionantes, sequências de ação empolgantes e várias referências nostálgicas aos momentos clássicos de Terminator, ele acaba enfrentando dificuldades com uma narrativa complicada e um ritmo irregular. No geral, O Exterminador do Futuro, Gênesis oferece ação emocionante, efeitos visuais modernos e momentos nostálgicos para os fãs da franquia Terminator. Embora sua linha do tempo complexa possa parecer confusa em alguns momentos, o filme ainda proporciona uma aventura de ficção científica empolgante e uma nova perspectiva sobre a batalha entre a humanidade e as máquinas inteligentes. Para os fãs de ação futurista e histórias de viagem no tempo, continua sendo O Exterminador do Futuro. Gênesis é um filme de ação e ficção científica que reimagina a clássica história da franquia Terminator com uma nova linha do tempo e reviravoltas surpreendentes. Dirigido por Alan Taylor e estrelado por Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke e Jai Courtney, o filme explora um mundo onde a viagem no tempo alterou a história. À medida que a guerra entre humanos e máquinas se intensifica, personagens familiares enfrentam um futuro completamente diferente enquanto tentam impedir a ascensão da Skynet. Terminator Genesis é um filme de ação e ficção científica lançado em 2015 e dirigido por Alan Taylor. Ele é o quinto capítulo da lendária franquia The Terminator, criada por James Cameron. O filme tenta reiniciar a série ao mesmo tempo em que continua a complexa história de linhas do tempo envolvendo viagem no tempo, inteligência artificial e a guerra entre humanos e máquinas. A história começa no ano de 2029, quando a humanidade está em guerra contra a poderosa inteligência artificial conhecida como Skynet. As forças da resistência humana, lideradas por John Connor, estão próximas de derrotar a máquina. Antes de sua derrota, a Skynet envia um T-800 de volta para 1984 com a missão de matar Sarah Connor, a futura mãe de John Connor. Para protegê-la, John envia o soldado Kyle Reese de volta no tempo. O Exterminador do Futuro. Gênesis é uma tentativa ambiciosa de reiniciar uma das franquias de ficção científica mais icônicas da história do cinema. Embora o filme entregue efeitos visuais impressionantes, sequências de ação empolgantes e várias referências nostálgicas aos momentos clássicos de Terminator, ele acaba enfrentando dificuldades com uma narrativa complicada e um ritmo irregular. No geral, O Exterminador do Futuro, Gênesis oferece ação emocionante, efeitos visuais modernos e momentos nostálgicos para os fãs da franquia Terminator. Embora sua linha do tempo complexa possa parecer confusa em alguns momentos, o filme ainda proporciona uma aventura de ficção científica empolgante e uma nova perspectiva sobre a batalha entre a humanidade e as máquinas inteligentes. Para os fãs de ação futurista e histórias de viagem no tempo, continua sendo O Exterminador do Futuro. Gênesis é um filme de ação e ficção científica que reimagina a clássica história da franquia Terminator com uma nova linha do tempo e reviravoltas surpreendentes.
Dirigido por Alan Taylor e estrelado por Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke e Jai Courtney, o filme explora um mundo onde a viagem no tempo alterou a história. À medida que a guerra entre humanos e máquinas se intensifica, personagens familiares enfrentam um futuro completamente diferente enquanto tentam impedir a ascensão da Skynet. Terminator Genesis é um filme de ação e ficção científica lançado em 2015 e dirigido por Alan Taylor. Ele é o quinto capítulo da lendária franquia The Terminator, criada por James Cameron. O filme tenta reiniciar a série ao mesmo tempo em que continua a complexa história de linhas do tempo envolvendo viagem no tempo, inteligência artificial e a guerra entre humanos e máquinas. A história começa no ano de 2029, quando a humanidade está em guerra contra a poderosa inteligência artificial conhecida como Skynet. As forças da resistência humana, lideradas por John Connor, estão próximas de derrotar a máquina. Antes de sua derrota, a Skynet envia um T-800 de volta para 1984 com a missão de matar Sarah Connor, a futura mãe de John Connor. Para protegê-la, John envia o soldado Kyle Reese de volta no tempo. O Exterminador do Futuro. Gênesis é uma tentativa ambiciosa de reiniciar uma das franquias de ficção científica mais icônicas da história do cinema. Embora o filme entregue efeitos visuais impressionantes, sequências de ação empolgantes e várias referências nostálgicas aos momentos clássicos de Terminator, ele acaba enfrentando dificuldades com uma narrativa complicada e um ritmo irregular. No geral, O Exterminador do Futuro, Gênesis oferece ação emocionante, efeitos visuais modernos e momentos nostálgicos para os fãs da franquia Terminator. Embora sua linha do tempo complexa possa parecer confusa em alguns momentos, o filme ainda proporciona uma aventura de ficção científica empolgante e uma nova perspectiva sobre a batalha entre a humanidade e as máquinas inteligentes. Para os fãs de ação futurista e histórias de viagem no tempo, continua sendo O Exterminador do Futuro. Gênesis é um filme de ação e ficção científica que reimagina a clássica história da franquia Terminator com uma nova linha do tempo e reviravoltas surpreendentes. Dirigido por Alan Taylor e estrelado por Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke e Jai Courtney, o filme explora um mundo onde a viagem no tempo alterou a história. À medida que a guerra entre humanos e máquinas se intensifica, personagens familiares enfrentam um futuro completamente diferente enquanto tentam impedir a ascensão da Skynet. Terminator Genesis é um filme de ação e ficção científica lançado em 2015 e dirigido por Alan Taylor. Ele é o quinto capítulo da lendária franquia The Terminator, criada por James Cameron. O filme tenta reiniciar a série ao mesmo tempo em que continua a complexa história de linhas do tempo envolvendo viagem no tempo, inteligência artificial e a guerra entre humanos e máquinas. A história começa no ano de 2029, quando a humanidade está em guerra contra a poderosa inteligência artificial conhecida como Skynet. As forças da resistência humana, lideradas por John Connor, estão próximas de derrotar a máquina. Antes de sua derrota, a Skynet envia um T-800 de volta para 1984 com a missão de matar Sarah Connor, a futura mãe de John Connor. Para protegê-la, John envia o soldado Kyle Reese de volta no tempo. O Exterminador do Futuro. Gênesis é uma tentativa ambiciosa de reiniciar uma das franquias de ficção científica mais icônicas da história do cinema. Embora o filme entregue efeitos visuais impressionantes, sequências de ação empolgantes e várias referências nostálgicas aos momentos clássicos de Terminator, ele acaba enfrentando dificuldades com uma narrativa complicada e um ritmo irregular. No geral, O Exterminador do Futuro, Gênesis oferece ação emocionante, efeitos visuais modernos e momentos nostálgicos para os fãs da franquia Terminator.
Embora sua linha do tempo complexa possa parecer confusa em alguns momentos, o filme ainda proporciona uma aventura de ficção científica empolgante e uma nova perspectiva sobre a batalha entre a humanidade e as máquinas inteligentes. Para os fãs de ação futurista e histórias de viagem no tempo, continua sendo O Exterminador do Futuro. Gênesis é um filme de ação e ficção científica que reimagina a clássica história da franquia Terminator com uma nova linha do tempo e reviravoltas surpreendentes. Dirigido por Alan Taylor e estrelado por Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke e Jai Courtney, o filme explora um mundo onde a viagem no tempo alterou a história. À medida que a guerra entre humanos e máquinas se intensifica, personagens familiares enfrentam um futuro completamente diferente enquanto tentam impedir a ascensão da Skynet. Terminator Genesis é um filme de ação e ficção científica lançado em 2015 e dirigido por Alan Taylor. Ele é o quinto capítulo da lendária franquia The Terminator, criada por James Cameron. O filme tenta reiniciar a série ao mesmo tempo em que continua a complexa história de linhas do tempo envolvendo viagem no tempo, inteligência artificial e a guerra entre humanos e máquinas. A história começa no ano de 2029, quando a humanidade está em guerra contra a poderosa inteligência artificial conhecida como Skynet. As forças da resistência humana, lideradas por John Connor, estão próximas de derrotar a máquina. Antes de sua derrota, a Skynet envia um T-800 de volta para 1984 com a missão de matar Sarah Connor, a futura mãe de John Connor. Para protegê-la, John envia o soldado Kyle Reese de volta no tempo. O Exterminador do Futuro. Gênesis é uma tentativa ambiciosa de reiniciar uma das franquias de ficção científica mais icônicas da história do cinema. Embora o filme entregue efeitos visuais impressionantes, sequências de ação empolgantes e várias referências nostálgicas aos momentos clássicos de Terminator, ele acaba enfrentando dificuldades com uma narrativa complicada e um ritmo irregular. No geral, O Exterminador do Futuro. Gênesis oferece ação emocionante, efeitos visuais modernos e momentos nostálgicos para os fãs da franquia Terminator. Embora sua linha do tempo complexa possa parecer confusa em alguns momentos, o filme ainda proporciona uma aventura de ficção científica empolgante e uma nova perspectiva sobre a batalha entre a humanidade e as máquinas inteligentes. Para os fãs de ação futurista e histórias de viagem no tempo, continua sendo O Exterminador do Futuro. Gênesis é um filme de ação e ficção científica que reimagina a clássica história da franquia Terminator com uma nova linha do tempo e reviravoltas surpreendentes. Dirigido por Alan Taylor e estrelado por Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke e Jai Courtney, o filme explora um mundo onde a viagem no tempo alterou a história. À medida que a guerra entre humanos e máquinas se intensifica, personagens familiares enfrentam um futuro completamente diferente enquanto tentam impedir a ascensão da Skynet. Terminator Genesis é um filme de ação e ficção científica lançado em 2015 e dirigido por Alan Taylor. Ele é o quinto capítulo da lendária franquia The Terminator, criada por James Cameron. O filme tenta reiniciar a série ao mesmo tempo em que continua a complexa história de linhas do tempo envolvendo viagem no tempo, inteligência artificial e a guerra entre humanos e máquinas. A história começa no ano de 2029, quando a humanidade está em guerra contra a poderosa inteligência artificial conhecida como Skynet. As forças da resistência humana, lideradas por John Connor, estão próximas de derrotar a máquina. Antes de sua derrota, a Skynet envia um T-800 de volta para 1984 com a missão de matar Sarah Connor, a futura mãe de John Connor. Para protegê-la, John envia o soldado Kyle Reese de volta no tempo. O Exterminador do Futuro.
Gênesis é uma tentativa ambiciosa de reiniciar uma das franquias de ficção científica mais icônicas da história do cinema. Embora o filme entregue efeitos visuais impressionantes, sequências de ação empolgantes e várias referências nostálgicas aos momentos clássicos de Terminator, ele acaba enfrentando dificuldades com uma narrativa complicada e um ritmo irregular. No geral, O Exterminador do Futuro, Gênesis oferece ação emocionante, efeitos visuais modernos e momentos nostálgicos para os fãs da franquia Terminator. Embora sua linha do tempo complexa possa parecer confusa em alguns momentos, o filme ainda proporciona uma aventura de ficção científica empolgante e uma nova perspectiva sobre a batalha entre a humanidade e as máquinas inteligentes. Para os fãs de ação futurista e histórias de viagem no tempo, continua sendo O Exterminador do Futuro. Gênesis é um filme de ação e ficção científica que reimagina a clássica história da franquia Terminator com uma nova linha do tempo e reviravoltas surpreendentes. Dirigido por Alan Taylor e estrelado por Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke e Jai Courtney, o filme explora um mundo onde a viagem no tempo alterou a história. À medida que a guerra entre humanos e máquinas se intensifica, personagens familiares enfrentam um futuro completamente diferente enquanto tentam impedir a ascensão da Skynet. Terminator Genesis é um filme de ação e ficção científica lançado em 2015 e dirigido por Alan Taylor. Ele é o quinto capítulo da lendária franquia The Terminator, criada por James Cameron. O filme tenta reiniciar a série ao mesmo tempo em que continua a complexa história de linhas do tempo envolvendo viagem no tempo, inteligência artificial e a guerra entre humanos e máquinas. A história começa no ano de 2029, quando a humanidade está em guerra contra a poderosa inteligência artificial conhecida como Skynet. As forças da resistência humana, lideradas por John Connor, estão próximas de derrotar a máquina. Antes de sua derrota, a Skynet envia um T-800 de volta para 1984 com a missão de matar Sarah Connor, a futura mãe de John Connor. Para protegê-la, John envia o soldado Kyle Reese de volta no tempo. O Exterminador do Futuro, Gênesis é uma tentativa ambiciosa de reiniciar uma das franquias de ficção científica mais icônicas da história do cinema. Embora o filme entregue efeitos visuais impressionantes, sequências de ação empolgantes e várias referências nostálgicas aos momentos clássicos de Terminator, ele acaba enfrentando dificuldades com uma narrativa complicada e um ritmo irregular. No geral, O Exterminador do Futuro, Gênesis oferece ação emocionante, efeitos visuais modernos e momentos nostálgicos para os fãs da franquia Terminator. Embora sua linha do tempo complexa possa parecer confusa em alguns momentos, o filme ainda proporciona uma aventura de ficção científica empolgante e uma nova perspectiva sobre a batalha entre a humanidade e as máquinas inteligentes. Para os fãs de ação futurista e histórias de viagem no tempo, continua sendo O Exterminador do Futuro. Gênesis é um filme de ação e ficção científica que reimagina a clássica história da franquia Terminator com uma nova linha do tempo e reviravoltas surpreendentes. Dirigido por Alan Taylor e estrelado por Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke e Jai Courtney, o filme explora um mundo onde a viagem no tempo alterou a história. À medida que a guerra entre humanos e máquinas se intensifica, personagens familiares enfrentam um futuro completamente diferente enquanto tentam impedir a ascensão da Skynet. Terminator Genesis é um filme de ação e ficção científica lançado em 2015 e dirigido por Alan Taylor. Ele é o quinto capítulo da lendária franquia The Terminator, criada por James Cameron. O filme tenta reiniciar a série ao mesmo tempo em que continua a complexa história de linhas do tempo envolvendo viagem no tempo, inteligência artificial e a guerra entre humanos e máquinas.
A história começa no ano de 2029, quando a humanidade está em guerra contra a poderosa inteligência artificial conhecida como Skynet. As forças da resistência humana, lideradas por John Connor, estão próximas de derrotar a máquina. Antes de sua derrota, a Skynet envia um T-800 de volta para 1984 com a missão de matar Sarah Connor, a futura mãe de John Connor. Para protegê-la, John envia o soldado Kyle Reese de volta no tempo. O Exterminador do Futuro. Gênesis é uma tentativa ambiciosa de reiniciar uma das franquias de ficção científica mais icônicas da história do cinema. Embora o filme entregue efeitos visuais impressionantes, sequências de ação empolgantes e várias referências nostálgicas aos momentos clássicos de Terminator, ele acaba enfrentando dificuldades com uma narrativa complicada e um ritmo irregular. No geral, O Exterminador do Futuro, Gênesis oferece ação emocionante, efeitos visuais modernos e momentos nostálgicos para os fãs da franquia Terminator. Embora sua linha do tempo complexa possa parecer confusa em alguns momentos, o filme ainda proporciona uma aventura de ficção científica empolgante e uma nova perspectiva sobre a batalha entre a humanidade e as máquinas inteligentes. Para os fãs de ação futurista e histórias de viagem no tempo, continua sendo O Exterminador do Futuro. Gênesis é um filme de ação e ficção científica que reimagina a clássica história da franquia Terminator com uma nova linha do tempo e reviravoltas surpreendentes. Dirigido por Alan Taylor e estrelado por Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke e Jai Courtney, o filme explora um mundo onde a viagem no tempo alterou a história. À medida que a guerra entre humanos e máquinas se intensifica, personagens familiares enfrentam um futuro completamente diferente enquanto tentam impedir a ascensão da Skynet. Terminator Genesis é um filme de ação e ficção científica lançado em 2015 e dirigido por Alan Taylor. Ele é o quinto capítulo da lendária franquia The Terminator, criada por James Cameron. O filme tenta reiniciar a série ao mesmo tempo em que continua a complexa história de linhas do tempo envolvendo viagem no tempo, inteligência artificial e a guerra entre humanos e máquinas. A história começa no ano de 2029, quando a humanidade está em guerra contra a poderosa inteligência artificial conhecida como Skynet. As forças da resistência humana, lideradas por John Connor, estão próximas de derrotar a máquina. Antes de sua derrota, a Skynet envia um T-800 de volta para 1984 com a missão de matar Sarah Connor, a futura mãe de John Connor. Para protegê-la, John envia o soldado Kyle Reese de volta no tempo. O Exterminador do Futuro. Gênesis é uma tentativa ambiciosa de reiniciar uma das franquias de ficção científica mais icônicas da história do cinema. Embora o filme entregue efeitos visuais impressionantes, sequências de ação empolgantes e várias referências nostálgicas aos momentos clássicos de Terminator, ele acaba enfrentando dificuldades com uma narrativa complicada e um ritmo irregular. No geral, O Exterminador do Futuro, Gênesis oferece ação emocionante, efeitos visuais modernos e momentos nostálgicos para os fãs da franquia Terminator. Embora sua linha do tempo complexa possa parecer confusa em alguns momentos, o filme ainda proporciona uma aventura de ficção científica empolgante e uma nova perspectiva sobre a batalha entre a humanidade e as máquinas inteligentes. Para os fãs de ação futurista e histórias de viagem no tempo, continua sendo O Exterminador do Futuro. Gênesis é um filme de ação e ficção científica que reimagina a clássica história da franquia Terminator com uma nova linha do tempo e reviravoltas surpreendentes. Dirigido por Alan Taylor e estrelado por Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke e Jai Courtney, o filme explora um mundo onde a viagem no tempo alterou a história. À medida que a guerra entre humanos e máquinas se intensifica, personagens familiares enfrentam um futuro completamente diferente enquanto tentam impedir a ascensão da Skynet.
Terminator Genesis é um filme de ação e ficção científica lançado em 2015 e dirigido por Alan Taylor. Ele é o quinto capítulo da lendária franquia The Terminator, criada por James Cameron. O filme tenta reiniciar a série ao mesmo tempo em que continua a complexa história de linhas do tempo envolvendo viagem no tempo, inteligência artificial e a guerra entre humanos e máquinas. A história começa no ano de 2029, quando a humanidade está em guerra contra a poderosa inteligência artificial conhecida como Skynet. As forças da resistência humana, lideradas por John Connor, estão próximas de derrotar a máquina. Antes de sua derrota, a Skynet envia um T-800 de volta para 1984 com a missão de matar Sarah Connor, a futura mãe de John Connor. Para protegê-la, John envia o soldado Kyle Reese de volta no tempo. O Exterminador do Futuro. Gênesis é uma tentativa ambiciosa de reiniciar uma das franquias de ficção científica mais icônicas da história do cinema. Embora o filme entregue efeitos visuais impressionantes, sequências de ação empolgantes e várias referências nostálgicas aos momentos clássicos de Terminator, ele acaba enfrentando dificuldades com uma narrativa complicada e um ritmo irregular. No geral, O Exterminador do Futuro, Gênesis oferece ação emocionante, efeitos visuais modernos e momentos nostálgicos para os fãs da franquia Terminator. Embora sua linha do tempo complexa possa parecer confusa em alguns momentos, o filme ainda proporciona uma aventura de ficção científica empolgante e uma nova perspectiva sobre a batalha entre a humanidade e as máquinas inteligentes. Para os fãs de ação futurista e histórias de viagem no tempo, continua sendo O Exterminador do Futuro. Gênesis é um filme de ação e ficção científica que reimagina a clássica história da franquia Terminator com uma nova linha do tempo e reviravoltas surpreendentes. Dirigido por Alan Taylor e estrelado por Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke e Jai Courtney, o filme explora um mundo onde a viagem no tempo alterou a história. À medida que a guerra entre humanos e máquinas se intensifica, personagens familiares enfrentam um futuro completamente diferente enquanto tentam impedir a ascensão da Skynet. Terminator Genesis é um filme de ação e ficção científica lançado em 2015 e dirigido por Alan Taylor. Ele é o quinto capítulo da lendária franquia The Terminator, criada por James Cameron. O filme tenta reiniciar a série ao mesmo tempo em que continua a complexa história de linhas do tempo envolvendo viagem no tempo, inteligência artificial e a guerra entre humanos e máquinas. A história começa no ano de 2029, quando a humanidade está em guerra contra a poderosa inteligência artificial conhecida como Skynet. As forças da resistência humana, lideradas por John Connor, estão próximas de derrotar a máquina. Antes de sua derrota, a Skynet envia um T-800 de volta para 1984 com a missão de matar Sarah Connor, a futura mãe de John Connor. Para protegê-la, John envia o soldado Kyle Reese de volta no tempo. O Exterminador do Futuro. Gênesis é uma tentativa ambiciosa de reiniciar uma das franquias de ficção científica mais icônicas da história do cinema. Embora o filme entregue efeitos visuais impressionantes, sequências de ação empolgantes e várias referências nostálgicas aos momentos clássicos de Terminator, ele acaba enfrentando dificuldades com uma narrativa complicada e um ritmo irregular. No geral, O Exterminador do Futuro, Gênesis oferece ação emocionante, efeitos visuais modernos e momentos nostálgicos para os fãs da franquia Terminator. Embora sua linha do tempo complexa possa parecer confusa em alguns momentos, o filme ainda proporciona uma aventura de ficção científica empolgante e uma nova perspectiva sobre a batalha entre a humanidade e as máquinas inteligentes. Para os fãs de ação futurista e histórias de viagem no tempo, continua sendo O Exterminador do Futuro. Gênesis é um filme de ação e ficção científica que reimagina a clássica história da franquia Terminator com uma nova linha do tempo e reviravoltas surpreendentes.
Dirigido por Alan Taylor e estrelado por Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke e Jai Courtney, o filme explora um mundo onde a viagem no tempo alterou a história. À medida que a guerra entre humanos e máquinas se intensifica, personagens familiares enfrentam um futuro completamente diferente enquanto tentam impedir a ascensão da Skynet. Terminator Genesis é um filme de ação e ficção científica lançado em 2015 e dirigido por Alan Taylor. Ele é o quinto capítulo da lendária franquia The Terminator, criada por James Cameron. O filme tenta reiniciar a série ao mesmo tempo em que continua a complexa história de linhas do tempo envolvendo viagem no tempo, inteligência artificial e a guerra entre humanos e máquinas. A história começa no ano de 2029, quando a humanidade está em guerra contra a poderosa inteligência artificial conhecida como Skynet. As forças da resistência humana, lideradas por John Connor, estão próximas de derrotar a máquina. Antes de sua derrota, a Skynet envia um T-800 de volta para 1984 com a missão de matar Sarah Connor, a futura mãe de John Connor. Para protegê-la, John envia o soldado Kyle Reese de volta no tempo. O Exterminador do Futuro. Gênesis é uma tentativa ambiciosa de reiniciar uma das franquias de ficção científica mais icônicas da história do cinema. Embora o filme entregue efeitos visuais impressionantes, sequências de ação empolgantes e várias referências nostálgicas aos momentos clássicos de Terminator, ele acaba enfrentando dificuldades com uma narrativa complicada e um ritmo irregular. No geral, O Exterminador do Futuro, Gênesis oferece ação emocionante, efeitos visuais modernos e momentos nostálgicos para os fãs da franquia Terminator. Embora sua linha do tempo complexa possa parecer confusa em alguns momentos, o filme ainda proporciona uma aventura de ficção científica empolgante e uma nova perspectiva sobre a batalha entre a humanidade e as máquinas inteligentes. Para os fãs de ação futurista e histórias de viagem no tempo, continua sendo O Exterminador do Futuro. Gênesis é um filme de ação e ficção científica que reimagina a clássica história da franquia Terminator com uma nova linha do tempo e reviravoltas surpreendentes. Dirigido por Alan Taylor e estrelado por Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke e Jai Courtney, o filme explora um mundo onde a viagem no tempo alterou a história. À medida que a guerra entre humanos e máquinas se intensifica, personagens familiares enfrentam um futuro completamente diferente enquanto tentam impedir a ascensão da Skynet. Terminator Genesis é um filme de ação e ficção científica lançado em 2015 e dirigido por Alan Taylor. Ele é o quinto capítulo da lendária franquia The Terminator, criada por James Cameron. O filme tenta reiniciar a série ao mesmo tempo em que continua a complexa história de linhas do tempo envolvendo viagem no tempo, inteligência artificial e a guerra entre humanos e máquinas. A história começa no ano de 2029, quando a humanidade está em guerra contra a poderosa inteligência artificial conhecida como Skynet. As forças da resistência humana, lideradas por John Connor, estão próximas de derrotar a máquina. Antes de sua derrota, a Skynet envia um T-800 de volta para 1984 com a missão de matar Sarah Connor, a futura mãe de John Connor. Para protegê-la, John envia o soldado Kyle Reese de volta no tempo. O Exterminador do Futuro. Gênesis é uma tentativa ambiciosa de reiniciar uma das franquias de ficção científica mais icônicas da história do cinema. Embora o filme entregue efeitos visuais impressionantes, sequências de ação empolgantes e várias referências nostálgicas aos momentos clássicos de Terminator, ele acaba enfrentando dificuldades com uma narrativa complicada e um ritmo irregular. No geral, O Exterminador do Futuro, Gênesis oferece ação emocionante, efeitos visuais modernos e momentos nostálgicos para os fãs da franquia Terminator.
Embora sua linha do tempo complexa possa parecer confusa em alguns momentos, o filme ainda proporciona uma aventura de ficção científica empolgante e uma nova perspectiva sobre a batalha entre a humanidade e as máquinas inteligentes. Para os fãs de ação futurista e histórias de viagem no tempo, continua sendo O Exterminador do Futuro. Gênesis é um filme de ação e ficção científica que reimagina a clássica história da franquia Terminator com uma nova linha do tempo e reviravoltas surpreendentes. Dirigido por Alan Taylor e estrelado por Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke e Jai Courtney, o filme explora um mundo onde a viagem no tempo alterou a história. À medida que a guerra entre humanos e máquinas se intensifica, personagens familiares enfrentam um futuro completamente diferente enquanto tentam impedir a ascensão da Skynet. Terminator Genesis é um filme de ação e ficção científica lançado em 2015 e dirigido por Alan Taylor. Ele é o quinto capítulo da lendária franquia The Terminator, criada por James Cameron. O filme tenta reiniciar a série ao mesmo tempo em que continua a complexa história de linhas do tempo envolvendo viagem no tempo, inteligência artificial e a guerra entre humanos e máquinas. A história começa no ano de 2029, quando a humanidade está em guerra contra a poderosa inteligência artificial conhecida como Skynet. As forças da resistência humana, lideradas por John Connor, estão próximas de derrotar a máquina. Antes de sua derrota, a Skynet envia um T-800 de volta para 1984 com a missão de matar Sarah Connor, a futura mãe de John Connor. Para protegê-la, John envia o soldado Kyle Reese de volta no tempo. O Exterminador do Futuro. Gênesis é uma tentativa ambiciosa de reiniciar uma das franquias de ficção científica mais icônicas da história do cinema. Embora o filme entregue efeitos visuais impressionantes, sequências de ação empolgantes e várias referências nostálgicas aos momentos clássicos de Terminator, ele acaba enfrentando dificuldades com uma narrativa complicada e um ritmo irregular. No geral, O Exterminador do Futuro, Gênesis oferece ação emocionante, efeitos visuais modernos e momentos nostálgicos para os fãs da franquia Terminator. Embora sua linha do tempo complexa possa parecer confusa em alguns momentos, o filme ainda proporciona uma aventura de ficção científica empolgante e uma nova perspectiva sobre a batalha entre a humanidade e as máquinas inteligentes. Para os fãs de ação futurista e histórias de viagem no tempo, continua sendo O Exterminador do Futuro. Gênesis é um filme de ação e ficção científica que reimagina a clássica história da franquia Terminator com uma nova linha do tempo e reviravoltas surpreendentes. Dirigido por Alan Taylor e estrelado por Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke e Jai Courtney, o filme explora um mundo onde a viagem no tempo alterou a história. À medida que a guerra entre humanos e máquinas se intensifica, personagens familiares enfrentam um futuro completamente diferente enquanto tentam impedir a ascensão da Skynet. Terminator Genesis é um filme de ação e ficção científica lançado em 2015 e dirigido por Alan Taylor. Ele é o quinto capítulo da lendária franquia The Terminator, criada por James Cameron. O filme tenta reiniciar a série ao mesmo tempo em que continua a complexa história de linhas do tempo envolvendo viagem no tempo, inteligência artificial e a guerra entre humanos e máquinas. A história começa no ano de 2029, quando a humanidade está em guerra contra a poderosa inteligência artificial conhecida como Skynet. As forças da resistência humana, lideradas por John Connor, estão próximas de derrotar a máquina. Antes de sua derrota, a Skynet envia um T-800 de volta para 1984 com a missão de matar Sarah Connor, a futura mãe de John Connor. Para protegê-la, John envia o soldado Kyle Reese de volta no tempo.
O Exterminador do Futuro. Gênesis é uma tentativa ambiciosa de reiniciar uma das franquias de ficção científica mais icônicas da história do cinema. Embora o filme entregue efeitos visuais impressionantes, sequências de ação empolgantes e várias referências nostálgicas aos momentos clássicos de Terminator, ele acaba enfrentando dificuldades com uma narrativa complicada e um ritmo irregular. No geral, O Exterminador do Futuro. Gênesis oferece ação emocionante, efeitos visuais modernos e momentos nostálgicos para os fãs da franquia Terminator. Embora sua linha do tempo complexa possa parecer confusa em alguns momentos, o filme ainda proporciona uma aventura de ficção científica empolgante e uma nova perspectiva sobre a batalha entre a humanidade e as máquinas inteligentes. Para os fãs de ação futurista e histórias de viagem no tempo, continua sendo O Exterminador do Futuro. Gênesis é um filme de ação e ficção científica que reimagina a clássica história da franquia Terminator com uma nova linha do tempo e reviravoltas surpreendentes. Dirigido por Alan Taylor e estrelado por Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke e Jai Courtney, o filme explora um mundo onde a viagem no tempo alterou a história. À medida que a guerra entre humanos e máquinas se intensifica, personagens familiares enfrentam um futuro completamente diferente enquanto tentam impedir a ascensão da Skynet. Terminator Genesis é um filme de ação e ficção científica lançado em 2015 e dirigido por Alan Taylor. Ele é o quinto capítulo da lendária franquia The Terminator, criada por James Cameron. O filme tenta reiniciar a série ao mesmo tempo em que continua a complexa história de linhas do tempo envolvendo viagem no tempo, inteligência artificial e a guerra entre humanos e máquinas. A história começa no ano de 2029, quando a humanidade está em guerra contra a poderosa inteligência artificial conhecida como Skynet. As forças da resistência humana, lideradas por John Connor, estão próximas de derrotar a máquina. Antes de sua derrota, a Skynet envia um T-800 de volta para 1984 com a missão de matar Sarah Connor, a futura mãe de John Connor. Para protegê-la, John envia o soldado Kyle Reese de volta no tempo. O Exterminador do Futuro. Gênesis é uma tentativa ambiciosa de reiniciar uma das franquias de ficção científica mais icônicas da história do cinema. Embora o filme entregue efeitos visuais impressionantes, sequências de ação empolgantes e várias referências nostálgicas aos momentos clássicos de Terminator, ele acaba enfrentando dificuldades com uma narrativa complicada e um ritmo irregular. No geral, O Exterminador do Futuro. Gênesis oferece ação emocionante, efeitos visuais modernos e momentos nostálgicos para os fãs da franquia Terminator. Embora sua linha do tempo complexa possa parecer confusa em alguns momentos, o filme ainda proporciona uma aventura de ficção científica empolgante e uma nova perspectiva sobre a batalha entre a humanidade e as máquinas inteligentes. Para os fãs de ação futurista e histórias de viagem no tempo, continua sendo O Exterminador do Futuro. Gênesis é um filme de ação e ficção científica que reimagina a clássica história da franquia Terminator com uma nova linha do tempo e reviravoltas surpreendentes. Dirigido por Alan Taylor e estrelado por Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke e Jai Courtney, o filme explora um mundo onde a viagem no tempo alterou a história. À medida que a guerra entre humanos e máquinas se intensifica, personagens familiares enfrentam um futuro completamente diferente enquanto tentam impedir a ascensão da Skynet. Terminator Genesis é um filme de ação e ficção científica lançado em 2015 e dirigido por Alan Taylor. Ele é o quinto capítulo da lendária franquia The Terminator, criada por James Cameron. O filme tenta reiniciar a série ao mesmo tempo em que continua a complexa história de linhas do tempo envolvendo viagem no tempo, inteligência artificial e a guerra entre humanos e máquinas.
A história começa no ano de 2029, quando a humanidade está em guerra contra a poderosa inteligência artificial conhecida como Skynet. As forças da resistência humana, lideradas por John Connor, estão próximas de derrotar a máquina. Antes de sua derrota, a Skynet envia um T-800 de volta para 1984 com a missão de matar Sarah Connor, a futura mãe de John Connor. Para protegê-la, John envia o soldado Kyle Reese de volta no tempo. O Exterminador do Futuro. Gênesis é uma tentativa ambiciosa de reiniciar uma das franquias de ficção científica mais icônicas da história do cinema. Embora o filme entregue efeitos visuais impressionantes, sequências de ação empolgantes e várias referências nostálgicas aos momentos clássicos de Terminator, ele acaba enfrentando dificuldades com uma narrativa complicada e um ritmo irregular. No geral, O Exterminador do Futuro, Gênesis oferece ação emocionante, efeitos visuais modernos e momentos nostálgicos para os fãs da franquia Terminator. Embora sua linha do tempo complexa possa parecer confusa em alguns momentos, o filme ainda proporciona uma aventura de ficção científica empolgante e uma nova perspectiva sobre a batalha entre a humanidade e as máquinas inteligentes. Para os fãs de ação futurista e histórias de viagem no tempo, continua sendo O Exterminador do Futuro. Gênesis é um filme de ação e ficção científica que reimagina a clássica história da franquia Terminator com uma nova linha do tempo e reviravoltas surpreendentes. Dirigido por Alan Taylor e estrelado por Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke e Jai Courtney, o filme explora um mundo onde a viagem no tempo alterou a história. À medida que a guerra entre humanos e máquinas se intensifica, personagens familiares enfrentam um futuro completamente diferente enquanto tentam impedir a ascensão da Skynet. Terminator Genesis é um filme de ação e ficção científica lançado em 2015 e dirigido por Alan Taylor. Ele é o quinto capítulo da lendária franquia The Terminator, criada por James Cameron. O filme tenta reiniciar a série ao mesmo tempo em que continua a complexa história de linhas do tempo envolvendo viagem no tempo, inteligência artificial e a guerra entre humanos e máquinas. A história começa no ano de 2029, quando a humanidade está em guerra contra a poderosa inteligência artificial conhecida como Skynet. As forças da resistência humana, lideradas por John Connor, estão próximas de derrotar a máquina. Antes de sua derrota, a Skynet envia um T-800 de volta para 1984 com a missão de matar Sarah Connor, a futura mãe de John Connor. Para protegê-la, John envia o soldado Kyle Reese de volta no tempo. O Exterminador do Futuro. Gênesis é uma tentativa ambiciosa de reiniciar uma das franquias de ficção científica mais icônicas da história do cinema. Embora o filme entregue efeitos visuais impressionantes, sequências de ação empolgantes e várias referências nostálgicas aos momentos clássicos de Terminator, ele acaba enfrentando dificuldades com uma narrativa complicada e um ritmo irregular. No geral, O Exterminador do Futuro, Gênesis oferece ação emocionante, efeitos visuais modernos e momentos nostálgicos para os fãs da franquia Terminator. Embora sua linha do tempo complexa possa parecer confusa em alguns momentos, o filme ainda proporciona uma aventura de ficção científica empolgante e uma nova perspectiva sobre a batalha entre a humanidade e as máquinas inteligentes. Para os fãs de ação futurista e histórias de viagem no tempo, continua sendo O Exterminador do Futuro. Gênesis é um filme de ação e ficção científica que reimagina a clássica história da franquia Terminator com uma nova linha do tempo e reviravoltas surpreendentes. Dirigido por Alan Taylor e estrelado por Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke e Jai Courtney, o filme explora um mundo onde a viagem no tempo alterou a história. À medida que a guerra entre humanos e máquinas se intensifica, personagens familiares enfrentam um futuro completamente diferente enquanto tentam impedir a ascensão da Skynet.
Terminator Genesis é um filme de ação e ficção científica lançado em 2015 e dirigido por Alan Taylor. Ele é o quinto capítulo da lendária franquia The Terminator, criada por James Cameron. O filme tenta reiniciar a série ao mesmo tempo em que continua a complexa história de linhas do tempo envolvendo viagem no tempo, inteligência artificial e a guerra entre humanos e máquinas. A história começa no ano de 2029, quando a humanidade está em guerra contra a poderosa inteligência artificial conhecida como Skynet. As forças da resistência humana, lideradas por John Connor, estão próximas de derrotar a máquina. Antes de sua derrota, a Skynet envia um T-800 de volta para 1984 com a missão de matar Sarah Connor, a futura mãe de John Connor. Para protegê-la, John envia o soldado Kyle Reese de volta no tempo. O Exterminador do Futuro. Gênesis é uma tentativa ambiciosa de reiniciar uma das franquias de ficção científica mais icônicas da história do cinema. Embora o filme entregue efeitos visuais impressionantes, sequências de ação empolgantes e várias referências nostálgicas aos momentos clássicos de Terminator, ele acaba enfrentando dificuldades com uma narrativa complicada e um ritmo irregular. No geral, O Exterminador do Futuro, Gênesis oferece ação emocionante, efeitos visuais modernos e momentos nostálgicos para os fãs da franquia Terminator. Embora sua linha do tempo complexa possa parecer confusa em alguns momentos, o filme ainda proporciona uma aventura de ficção científica empolgante e uma nova perspectiva sobre a batalha entre a humanidade e as máquinas inteligentes. Para os fãs de ação futurista e histórias de viagem no tempo, continua sendo O Exterminador do Futuro. Gênesis é um filme de ação e ficção científica que reimagina a clássica história da franquia Terminator com uma nova linha do tempo e reviravoltas surpreendentes. Dirigido por Alan Taylor e estrelado por Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke e Jai Courtney, o filme explora um mundo onde a viagem no tempo alterou a história. À medida que a guerra entre humanos e máquinas se intensifica, personagens familiares enfrentam um futuro completamente diferente enquanto tentam impedir a ascensão da Skynet. Terminator Genesis é um filme de ação e ficção científica lançado em 2015 e dirigido por Alan Taylor. Ele é o quinto capítulo da lendária franquia The Terminator, criada por James Cameron. O filme tenta reiniciar a série ao mesmo tempo em que continua a complexa história de linhas do tempo envolvendo viagem no tempo, inteligência artificial e a guerra entre humanos e máquinas. A história começa no ano de 2029, quando a humanidade está em guerra contra a poderosa inteligência artificial conhecida como Skynet. As forças da resistência humana, lideradas por John Connor, estão próximas de derrotar a máquina. Antes de sua derrota, a Skynet envia um T-800 de volta para 1984 com a missão de matar Sarah Connor, a futura mãe de John Connor. Para protegê-la, John envia o soldado Kyle Reese de volta no tempo. O Exterminador do Futuro. Gênesis é uma tentativa ambiciosa de reiniciar uma das franquias de ficção científica mais icônicas da história do cinema. Embora o filme entregue efeitos visuais impressionantes, sequências de ação empolgantes e várias referências nostálgicas aos momentos clássicos de Terminator, ele acaba enfrentando dificuldades com uma narrativa complicada e um ritmo irregular. No geral, O Exterminador do Futuro, Gênesis oferece ação emocionante, efeitos visuais modernos e momentos nostálgicos para os fãs da franquia Terminator. Embora sua linha do tempo complexa possa parecer confusa em alguns momentos, o filme ainda proporciona uma aventura de ficção científica empolgante e uma nova perspectiva sobre a batalha entre a humanidade e as máquinas inteligentes. Para os fãs de ação futurista e histórias de viagem no tempo, continua sendo O Exterminador do Futuro. Gênesis é um filme de ação e ficção científica que reimagina a clássica história da franquia Terminator com uma nova linha do tempo e reviravoltas surpreendentes.
Dirigido por Alan Taylor e estrelado por Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke e Jai Courtney, o filme explora um mundo onde a viagem no tempo alterou a história. À medida que a guerra entre humanos e máquinas se intensifica, personagens familiares enfrentam um futuro completamente diferente enquanto tentam impedir a ascensão da Skynet. Terminator Genisys é um filme de ação e ficção científica lançado em 2015 e dirigido por Alan Taylor. Ele é o quinto capítulo da lendária franquia The Terminator, criada por James Cameron. O filme tenta reiniciar a série ao mesmo tempo em que continua a complexa história de linhas do tempo envolvendo viagem no tempo, inteligência artificial e a guerra entre humanos e máquinas. A história começa no ano de 2029, quando a humanidade está em guerra contra a poderosa inteligência artificial conhecida como Skynet. As forças da resistência humana, lideradas por John Connor, estão próximas de derrotar a máquina. Antes de sua derrota, a Skynet envia um T-800 de volta para 1984 com a missão de matar Sarah Connor, a futura mãe de John Connor. Para protegê-la, John envia o soldado Kyle Reese de volta no tempo. O Exterminador do Futuro. Gênesis é uma tentativa ambiciosa de reiniciar uma das franquias de ficção científica mais icônicas da história do cinema. Embora o filme entregue efeitos visuais impressionantes, sequências de ação empolgantes e várias referências nostálgicas aos momentos clássicos de Terminator, ele acaba enfrentando dificuldades com uma narrativa complicada e um ritmo irregular. No geral, O Exterminador do Futuro, Gênesis oferece ação emocionante, efeitos visuais modernos e momentos nostálgicos para os fãs da franquia Terminator. Embora sua linha do tempo complexa possa parecer confusa em alguns momentos, o filme ainda proporciona uma aventura de ficção científica empolgante e uma nova perspectiva sobre a batalha entre a humanidade e as máquinas inteligentes. Para os fãs de ação futurista e histórias de viagem no tempo, continua sendo um